Muito bom dia a todos, bem-vindos ao nosso 13º episódio. Temos o gosto de ter hoje como convidado o Rui Costa Pereira, associado coordenador da MFA Legal, desde 2023. Rui, muito obrigado por ter aceito o convite. É um Obrigado, enorme gosto. Luís Rickson. E então, para começar, queríamos perceber quem é o Rui Costa Pereira. Que nos explicasse também um bocadinho o teu percurso académico e profissional até os dias de hoje. Ora bem, eu concluí a minha licenciatura em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na Clássica, em 2009. Eu, nesse ano, iniciei de imediato o estágio numa pequena sociedade. Hoje em dia não sei se ainda existe, se não existe, que se chamava Jurilis. E iniciei também de imediato um mestrado científico em Ciências Jurídico-Criminais. Tive um estágio bastante rico, bastante diversificado, em que tive essa é a vantagem das sociedades pequenas, é muitas vezes dar oportunidade aos estagiários fazerem tudo um pouco e terem contacto com as várias áreas de direito. Eu fiz um pouco de direito transacional, cheguei a ir para Luanda, onde fiquei alguns meses também a trabalhar na área do imobiliário, por exemplo. Mas depois, talvez um pouco na segunda metade do meu estágio, tive a felicidade e a sorte de tomar contacto com... Na altura era um grande processo, hoje em dia já, quer dizer, a moda dos grandes processos já tem evoluído bastante desde dessa altura, de 2010, 2011 para hoje. O que era grande aí, hoje se calhar já não é assim tão grande, já existem umas coisas maiores, que foi o processo BPN. O escritório representava o já falecido o Dr. Oliveira Costa, e eu tive o privilégio do poder defender em vários processos, sobretudo no processo de crime, que foi verdadeiramente uma escola para mim, e foi aquilo, eu não tenho ilusões, foi aquilo que me catapultou para a vida profissional que eu levo hoje, para tomar a decisão inequívoca de abraçar o direito criminal, essencialmente. E pronto, e foi aí que, por exemplo, conheci o Paulo Farinha Alves, que o Luís há de conhecer também porque estagia na PLMJ. De certo modo me abriu as portas da PLMJ logo após a minha agregação em 2013. Pronto, e depois por lá fiquei até 2019, na altura em que o João Medeiros, que era o coordenador da área de penal da PLMJ, me desafiou a mim e mais uma colega, a Inês Almeida Costa, para irmos com ele para a VDA. E fui, e foi mais outra grande sociedade onde também tive a sorte e o privilégio por passar, onde também conheci o Rickson, num estágio de verão que lá fez. Pronto, e ficámos lá até finais do ano passado, na altura em que se decidiu fazer esta coisa giríssima que é a MFA Legal, onde estou desde novembro do ano passado, muito feliz e contente, e onde conto estar muitos e bons anos. E como é que é este desafio? Desculpa, Rita, mas como é que é este desafio de ter mudado primeiro tudo pela MJ, depois VDA, depois agora MFL Legal? Como é que se sente sempre que inicia um novo capítulo e um novo desafio? Nunca foram transições súbitas, foram sempre transições muito ponderadas, muito pensadas, e portanto, quando chega ao momento é sempre um choque, é sempre difícil, mas não seja porque eu olho muito e sempre olhei para as sociedades como verdadeiras sociedades de pessoas, e onde nós, além de colegas, fazemos amigos. Essa parte é difícil. É difícil fazer essa passagem, porque quer queiramos, quer não, são as pessoas que nós passamos grande parte do nosso dia, ou a maior parte do tempo do nosso dia, são com esses amigos, e vamos deixar de os ver durante tanto tempo daí para a frente. Essa parte é complicada, a parte pessoal. A parte profissional, essa é a parte gira, porque é, no fundo, eu sempre fui muito competitivo. E eu olhei sempre as minhas mudanças de sociedade como
um novo desafio, uma nova oportunidade de fazer algo novo e fazer algo diferente. Portanto, essa parte sempre foi fácil. A questão de passar por pequenas em dimensão e grandes sociedades, pronto, como eu fiz o estágio numa pequena, hoje em dia voltar para uma boutique Tier 1 com ainda não uma dúzia de pessoas, pouco menos do que isso, é uma espécie de regresso ao passado um pouco nostálgico que acho uma certa graça, por acaso. E como é que funciona nesta senda essa transição a nível de clientela, processos já alocados, essa instalação? É assim, nós, naturalmente, por força das obrigações deontológicas que temos, na altura em que a decisão está tomada, há toda uma envolvência da sociedade que deixamos e dos clientes, em que, no fundo, temos 3 pessoas absolutamente a par daquilo que está a acontecer e daquilo que vai acontecer. Depois cada um toma as suas decisões. Os clientes, no final do dia, são os donos e senhores de nós próprios, não é o contrário. Portanto, eles é que tomarão a decisão de acompanhar ou não acompanhar. E pronto, essa parte é... Desde que haja respeito e transparência entre as pessoas, tem tudo para correr bem. Foi sempre assim. E como é que está a ser agora essa experiência na MFA Legal? Se me puder contar assim, ou seja, esta mudança de paradigma ao retorno, digamos assim. É assim, começar uma sociedade desde o início é uma coisa que eu não conhecia e nesse aspecto estou a adorar conhecer, porque no fundo fomos todos desafiados para começar algo novo e portanto é natural que tenhamos todos, uns mais, outros menos, naturalmente, em função da posição que também assumem na sociedade, todos têm a oportunidade de dar o seu contributo e de dar algo para esse novo que estão a criar e estão a criar todos em conjunto. E é um espaço onde se sente uma grande união, como é evidente, porque quer dizer, sem querer trazer qualquer espécie de falsa modéstia, também é preciso um quê de coragem para tomar decisões, e isso penso sobretudo mais naqueles que são mais velhos do que eu e que são as pessoas que deram o pontapé neste projeto, que foi o Samuel e o João e a Joana, que quer dizer, estavam numa grande sociedade, condições estáveis, tinham os seus clientes, as suas equipas, os seus projetos, e subitamente largam um lugar tranquilo, pacífico, confortável, para arriscar em algo novo, sem saber se as coisas vão correr. Quer dizer, podemos ter toda a confiança, e todos nós tínhamos, desde o primeiro momento, confiança de que as coisas vão correr bem, mas nem tudo está nas nossas mãos. Isso, para nós, felizmente, foi e continua a ser um aliciante e é um desafio. Os primeiros tempos tínhamos consciência disso, são tempos trabalhosos, difíceis, porque no fundo temos que demonstrar aos clientes que nos deram o privilégio de continuar connosco, temos de lhes mostrar que a qualidade dos serviços que prestamos hoje não é diferente, e se for, é para melhor do que os serviços que prestávamos há uns meses. E depois, como é evidente, quer dizer, nós vivemos do nosso trabalho e, portanto, também temos de começar a captar novos clientes, e aí temos que nos diferenciar dos nossos concorrentes. É um mercado a funcionar. E notou que há muito menos, ou seja, quase nenhum conflitos de interesses relativamente aos clientes, não é? Sentiu isso? Senti. É naturalmente muito mais fácil fazer uma gestão de conflito de interesses numa equipa que tem cerca de 10 pessoas ou de uma equipa que tem 300. Quer dizer, naturalmente, e nós não escondemos isso, nós beneficiamos bastante dessa posição que temos para
nos contactos bons que temos com... eu acho que vocês já entrevistaram muito bons advogados da área criminal e já perceberam que há um clima de grande respeito e muitas vezes de amizade entre todos nós. Isso depois ajuda, como é evidente, a pessoas que estão numa posição como nós, ter alguns dos nossos clientes dos nossos colegas que estão em grandes sociedades, por vezes fruto dos conflitos de interesses que existem nessas sociedades, não querendo deixar o cliente ou o potencial cliente na mão, se calhar vão se lembrar destes amigos. Isso também é bom. Sim, claro. E partilha, neste sentido, partilha da opinião do já entrevistado João Medeiros de que o direito penal nas grandes sociedades está com os dias contados? Partilho porque é a evolução que eu tenho visto, em particular desde o momento em que saímos da PLMJ. É o que se vê a acontecer, e digo isto sem nenhum tipo de juízo crítico negativo em relação a isso. É o que é. Eu penso que as grandes sociedades hoje em dia estão mais focadas em temas mais frescos na área do direito sancionatório, mais relacionados com o direito regulatório e contra a ordem nacional, com o compliance. O direito criminal, fruto até de um cada vez mais crescente mediatismo que tem associado, às vezes traz algum desconforto às grandes sociedades, que eu consigo compreender, e fruto disso, as sociedades, penso que as grandes sociedades evoluirão mais para um alinhamento de negócio em que no direito sancionatório há uma focagem mais naquelas áreas, estabelecendo uma relação de close friends com alguns escritórios mais pequenos, com algumas boutiques, como a MFA, com quem trabalharão em parceria, por exemplo. E é uma evolução absolutamente natural. Se calhar um dia as coisas voltam ao passado, quer dizer, isto tudo na vida é um bocado às vezes cíclico, e portanto também não me chocaria que mais daqui a uns anos o direito criminal voltasse a ser tão apelativo como é, ou como já foi para as grandes sociedades, a dado passo. Mas ainda há algumas exceções, quer dizer, a VDA e a Moraes Leitão, por exemplo, têm duas equipas em dimensão muito considerável. Isso, por um lado, só pode querer significar que o direito sancionatório, incluindo o criminal, também lhes interessa em termos de negócio, portanto. Rui, e então, saindo agora um bocadinho deste tema, queremos que nos explicasse como é que foi o teu primeiro julgamento, se te recordas. O meu primeiro julgamento... Eu lembro-me, na altura em que eu fiz o estágio, nós ainda tínhamos a sorte, que acho que vocês já não têm, que era de poder intervir isoladamente, isto é, sem o acompanhamento ou do patrono ou de outro advogado mais velho, em alguns processos. Eu penso que era qualquer coisa como nos processos de cíveis, havia a liberdade de estagiários na segunda fase intervirem, desde que a ação fosse de valor igual ou inferior a 5.000 euros, e nas ações criminais, nos processos que fossem da competência do Tribunal Singular. Portanto, em que a moldura penal fosse inferior a 5 anos. E eu penso que o primeiro que eu fiz sozinho foi não é propriamente um julgamento, foi uma conferência de pais, em que eu fui acompanhar um cliente de um escritório que estava num processo de divórcio, e no mesmo âmbito depois era necessário fazer a regulação das responsabilidades parentais do filho ou da filha, já não sei. Mas não me trouxe grande memória. Traz-me grande memória, sim, foi o processo que eu vos falava há pouco, o processo BPN, porque, quer dizer, eu fiz
eu comecei esse processo, o processo ainda não tinha começado na fase de julgamento. O nosso cliente, o Dr. Oliveira Costa, na altura estava sujeito à medida de coação da obrigação de permanência na habitação. E eu fui chamado a participar nesse assunto no momento em que foi necessário preparar a contestação antes do julgamento se iniciar. Fruto do estatuto coativo do nosso cliente, era um pouco complicado estar a conseguir sucessivas autorizações do tribunal para que ele viesse ter connosco ao nosso escritório para nos ajudar na tarefa de elaboração dessa peça. E eu lembro-me eu passei semanas em casa dele, de manhã à noite e até tarde, porque o Dr. Oliveira Costa tinha uma grande virtude que ele tinha, era de ser um homem extremamente trabalhador e apesar de, acho que na altura já teria mais de 70 anos, tinha uma força impressionante e ficava de manhã até à noite a trabalhar nessa peça. E eu, estagiário, lá tinha que estar com o meu cliente, alguém tinha que estar, não seria com certeza o meu patrono com muitos outros clientes para acompanhar e para apoiar, que iria passar semanas a fio em casa deste cliente a ajudar nessa tarefa de elaboração da contestação. E depois o julgamento iniciou-se e eu era uma altura do meu estágio em que eu praticamente só fazia aquilo, só porque nós vemos isso hoje, por exemplo, no processo BES, os processos da banca dão asa a isso, é que criam-se grandes monstros processuais do ponto de vista criminal, mas depois as autoridades administrativas também não abandonam o seu exercício punitivo e, portanto, colado ao processo criminal ou em simultâneo, depois existem muitos outros processos de índole contra a ordem nacional e nós éramos um escritório pequeno, não havia outra hipótese que não fosse a dado passo eu estar em todas. E a fase final do meu estágio foi essencialmente dedicada a esses processos, em particular ao processo de crime. Depois deu-me também a sorte de, chegado o dia da minha agregação, eu não me lembro do dia certo, mas foi em janeiro de 2013, eu lembro-me de estar a agregar na ordem num dia e no dia a seguir tenho a minha primeira intervenção em julgamento sozinho e é no processo BPN. E foi uma coisa giríssima porque ainda estávamos na prova da acusação e a instância estava do nosso lado e eu tive a oportunidade, eu não me esqueço disto, até pelas mazelas físicas, entre aspas, que essa intervenção me deu, em que eu estive a inquirir testemunhas o dia todo e no dia a seguir estava sem voz. Portanto, foi uma experiência que não dá para esquecer por causa disso. E acho que as coisas correram bem, porque depois disso, com muita pena minha, tive de deixar o mandato ao lado do Dr. Oliveira Costa, continuo com o meu patrono e com o seu sócio, o advogado para quem eu olho desde sempre como meu mentor, que é o Filipe Correia Batista, continuo a acompanhá-lo até aos últimos dias de vida dele. Mas daí dei o salto para a PLMJ e na PLMJ depois fiz muito mais. E esse podes dizer que esse aí foi o teu julgamento mais marcante, o teu processo mais marcante? É pelo tempo que levou o meu acompanhamento, porque foram 4 anos, pelo marco que teve na minha evolução como advogado, pelo peso que teve na minha decisão de ser advogado penalista e pelas portas que me abriu profissionalmente, que eu não tenho ilusão nenhuma sobre isso. Não fosse esse processo, eu não sei onde estaria hoje. Podia estar pior, podia estar melhor, não sei onde estaria. Sei que estou onde estou hoje por causa desse processo. Ok. E aquele processo que tiveste com o maior relevo social que tiveste? Ou seja, aquilo que sentiste que estavas ali efetivamente a fazer, ou seja, fazer justiça,
Claro que são em todos, não é? Mas não sei, aquilo que sentiste que estavam mais coisas em jogo. Ui, isso é diferente. Quer dizer, Sim. sentimento de justiça, felizmente, nestes anos já tive a oportunidade de o sentir umas quantas vezes. Ahm, e aí de maneiras diferentes. Quer dizer, por exemplo, nos processos pro bono, que no fundo só estamos lá porque queremos, não tanto porque precisamos do cliente, porque o cliente nos paga os honorários e no final do dia temos que pôr choca-pique na mesa para as crianças. Os processos pro bono, quando correm bem, e se a memória não me trai, todos os que eu tive correram, são aqueles que, do ponto de vista de sentirmos que estamos cá de facto a fazer alguma coisa e a contribuir para a justiça, são aqueles onde pelo menos eu sinto isso mais na pele. Depois há os outros, esses já com clientes que não pro bono, clientes correntes dos escritórios, e particularmente nos processos mediáticos em que e lá está, como trabalho já em processos mediáticos desde o meu estágio, já vou sabendo, ou sentindo, percebendo como é que as coisas funcionam neles. E muitas vezes parece que estamos a lutar contra uma montanha, em que podemos ter toda a razão do mundo, o direito está absolutamente do nosso lado, mas isso não vale nada. Quando ao fim de meses e às vezes anos de pancada atrás de pancada, e por pancada entenda-se decisões negativas, nem sempre suportadas no direito corretamente aplicável, quando surge uma decisão que é justa, que é legal, essa sensação também é boa nesses processos, porque eu levo muito a sério o princípio da presunção de inocência e só darei efetivamente, e particularmente os meus clientes, como culpados de alguma coisa quando forem condenados com uma decisão definitiva. Até lá não são. E acho que mais do que eu ter essa perspectiva são os tribunais e são os procuradores do Ministério Público que a devem ter. Infelizmente não tenho visto isso a acontecer tantas vezes quanto seria desejável. E por força disso, ver que o direito é convenientemente aplicável e que o nosso trabalho contribuiu para isso, é uma sensação que me dá alguma satisfação. Depois há decisões que, pelo seu impacto extra-processo e extra-cliente, também nos dão uma. Estas são mais a massagem no ego, por exemplo. Eu com a minha parca idade, eu já pude assinar por 2 vezes alegações de recurso que levaram a 2 acórdãos de fixação de jurisprudência. Também é uma coisa boa. Ou contribuir para um acórdão do Tribunal Constitucional que julgue inconstitucional uma norma. São boas massagens do ego para um advogado que faz carreira o direito penal e o direito penal de barra. Portanto, também acho que nessas 3 perspectivas são as alturas onde nós sentimos, ou eu senti pelo menos, a justiça a ser feita e em diferentes perspectivas e diferentes formas de satisfação, senti um grande privilégio, uma grande honra e um grande gosto em estar ao lado dos meus clientes nesses processos. E há pouco chegou a mencionar o teu como tributo para acórdãos de tribunais superiores. Gostaríamos de saber qual é a tua opinião sobre a virada jurisprudencial relativamente à distinção entre o correio eletrónico aberto e fechado. Sabemos que foi um dos que contribuíram para o acórdão de fixação do jurisprudência 10/2023. Sim, eu ao lado do João Medeiros, que assinámos essas alegações que tiveram esse feliz resultado por unanimidade dos juízes conselheiros que integram as secções criminais do Supremo,
Vou dizer uma coisa um bocado politicamente incorreta, mas isso também faz o meu estilo. Surpreende-me que tenha levado tanto tempo a tornar-se pacificamente assente e jurisprudencialmente estabilizada essa posição. Acho que era uma coisa absolutamente... acho que não podia ter sido outra a solução, e tanto não podia que houve unanimidade de todos os juízes, conselheiros do Supremo que exercem as funções nas secções criminais, àquela data, pelo menos. Isso é o primeiro comentário que eu tenho a fazer. Custa-me a perceber que tenha levado esse tempo todo. No final do dia, naturalmente, foi uma coisa que nos deu muita satisfação pelo ganho, como é óbvio. Não andamos nisto para andar a perder, como é evidente. Mas também um certo quê de alívio, porque a partir do momento, não sei se vocês têm isto absolutamente fresco, mas nos recursos de fixação de jurisprudência penal, quando as coisas correm bem, não temos apenas um acórdão do Supremo, temos dois. E o primeiro deles, que é aquele que abre efetivamente a porta à discussão da oposição de julgados, é o acórdão do Supremo que reconhece que há uma oposição de julgados. Quando isso acontece, e apesar dessa decisão não vincular depois o pleno das secções criminais, mas quando isso acontece, basicamente o que nós vemos é game on. A partir daí é difícil voltar atrás. E quando nós tivemos essa decisão, aí percebemos claramente que isto ou vai correr muito bem ou vai correr muito mal. Porque se corresse em sentido inverso, aquela que era uma prática que, pelo menos eu na minha prática, desde sempre, censurei com toda a força que tinha, que era de o Ministério Público avançar para a apreensão de correio eletrónico sem uma autorização do juiz, com a mera justificação de que os e-mails estavam sinalizados como abertos no sistema informático onde foram encontrados. Essa prática, que era felizmente, não era maioritária de todo, mas via-se acontecendo, iria ganhar uma força indiscutível para se tornar a regra. E isto, apesar, chocava-me porque não é a solução correta, não tinha como ser. Mas, sobretudo, porque no momento em que o Supremo fixa a jurisprudência, já o Tribunal Constitucional tinha dado pistas muito claras sobre qual era o entendimento conforme à Constituição. E esse entendimento é aquele que precisamente veio a culminar no acórdão de fixação de jurisprudência. Portanto, nesse misto de surpresa só com o facto de a decisão surgir na altura em que surge também este alívio por ver que o Supremo tomou a decisão certa e que não inverteu. Às vezes acontece, já aconteceu o Supremo e o Tribunal Constitucional, apesar de terem juízos diferentes, mas no final do dia muitas vezes há pontos de contacto nos juízos que um tribunal e outro fazem, já estiveram de costas voltadas, digamos assim. Felizmente neste caso encaminharam-se ambos para a mesma solução e portanto foi uma decisão muito, muito positiva, muito positiva. Rui, e agora, saindo deste tema, vimos, queria perceber sobre a tua opinião sobre legislar o enriquecimento ilícito, e se isto aqui é viável. Vimos em 2015 que o Tribunal Constitucional considerou que o bem jurídico era indeterminado,
havia uma indefinição do bem jurídico protegido, havia uma indefinição da ação e também uma violação da presunção da inocência. Por isso eu queria perceber se consideras que vimos que o novo governo planeia, ou pelo menos no seu plano governamental na parte da justiça, referiu que planeia legislar esta conduta, e por isso queria perceber se consideras que é uma coisa viável, se faz sentido. Assim, fruto das decisões que o Tribunal Constitucional já deu sobre o tema, eu confesso que vejo com alguma dificuldade a insistência política no tema. E aqui também estou a ser um bocadinho irónico, porque eu consigo perceber a existência política no tema numa perspectiva política. Uma perspectiva política é um tema que capta votos, capta a atenção dos eleitores, e nessa perspectiva eu consigo compreender. Na perspectiva do jurista, com toda a franqueza, custa-me a perceber a insistência. E isto porque eu não tenho nenhuma alergia nem nenhum anticorpo em relação a esse putativo crime de enriquecimento ilícito. Mas penso que seria mais proveitoso, antes de darmos o salto para a criação de um novo ilícito penal, avaliarmos convenientemente se as ferramentas que a lei penal, seja ela substantiva, seja ela adjetiva, dão ao Estado, são ou não capazes e suficientes de alcançar os resultados que se dizem pretendidos com a criação do crime de enriquecimento ilícito. E eu, com toda a franqueza, não conheço essa avaliação, porque acho que ela não foi feita. Conheço a minha, mas não seja a minha perspectiva empírica dos processos que acompanho e da forma como vejo à cabeça os órgãos de polícia criminal e o Ministério Público, no âmbito da investigação criminal, atuarem para alcançar os mesmos objetivos. E com toda a franqueza, eu acho que os meios que existem hoje, e quando digo hoje, é um hoje que já é extenso e é um hoje que se confunde também com o passado. Há muito tempo que existem meios na lei penal e na lei penal substantiva e adjetiva que permitem resultados francamente preventivos e repressivos de práticas ilícitas associadas à corrupção, que são, no fundo, as que estão na cabeça de quem embandeira o crime de enriquecimento ilícito, que só não são tão vezes aplicadas, não sei porquê. Mas há meios na lei que permitem alcançar esses resultados e esses objetivos. Mas aí entra também a minha perspectiva, se calhar, de feito de penalista orientado para a primazia dos direitos individuais, e acho que os direitos individuais são alcançados com instrumentos de defesa da comunidade eficazes e robustos. Portanto, eu não dou para esse peditório do excesso de garantias, por exemplo. Não é excesso de garantias, isso para mim é uma coisa que não existe. Existe quando muitas vezes abuso de garantias, mas se nós virmos a evolução da lei penal, seja do Código Penal ou do Código de Processo Penal ou de leis avulsas, dos últimos anos, o arguido tem cada vez menos direitos reconhecidos na lei. Não me venham com excesso de garantias, porque isso não existe. Poderá haver, e há com certeza, abuso de garantias, do exercício dessas garantias, por alguns colegas meus. Mas é só. E, portanto, se as polícias, o Ministério Público, pelo menos esses dois órgãos, fizerem o seu trabalho, acho que é precipitado estarmos a falar tantas vezes do crime de enriquecimento ilícito. Conviria, claro, ao decisor político, antes de embadeirar grandes reformas, prometer novas ferramentas, dar meios a quem está no terreno para fazer as coisas como devem ser feitas e como já
já há previsão na lei para que elas sejam feitas. Quer dizer, há uma coisa que eu aí estou absolutamente ao lado daqueles que estão nos tribunais todos os dias, que são, primeiro, os funcionários, depois os procuradores e os juízes. O déficit de funcionários de justiça que eu vejo hoje em dia é uma coisa absolutamente assustadora. E mais do que o déficit desses funcionários, é a forma como o Estado ainda hoje os trata. Não há o mínimo aliciante para que uma pessoa hoje em dia decida enverdar pela carreira de oficial de justiça, funcionário de justiça. E acho que as pessoas muitas vezes não conseguem perceber que, se não houver funcionários de justiça, por muito que desenvolvamos as tecnologias, a inteligência artificial, o que quisermos, se não tivermos funcionários de justiça em número suficiente para auxiliar os procuradores e os juízes nas suas tarefas, isto para. E eu já vi isto mais longe do que vejo hoje em dia. Eu vou-vos dar um exemplo prático, onde eu sinto na minha prática as coisas. Eu não quero dizer a descambar, só para não usar um termo menos agradável à audição, mas eu só não vejo as coisas a irem por aí, na comarca de Lisboa Oeste e nos seus tribunais, de Oeiras, Cascais e Sintra, sobretudo, sabe Deus como. E eu imagino que seja, e eu não sou crente, e eu imagino que isso seja só fruto do sacrifício extra-humano de muitos funcionários. Porque pensamos no exemplo prático que eu vos dou de um processo que eu tenho. Eu interpus recurso de uma decisão, era um processo onde eu procurava evitar, porque na minha perspectiva era o que a lei mandava, evitar que um determinado julgamento se iniciasse, e por isso atravessei um requerimento no processo, antes do começo do julgamento, em sede de despacho de saneamento do juiz, e ao fazê-lo obtive a concordância do Ministério Público, eu represento o arguido nesse processo, do Ministério Público e dos assistentes que estavam ao lado do arguido para dizer ao Tribunal não faz sentido avançar com o julgamento. Infelizmente, o Tribunal teve um entendimento diferente. E eu fiz aquilo que se deve fazer nestas situações, foi recorrer. E eu apresentei um recurso em dezembro do ano passado. Vi, no acompanhamento que o Sítios me permite, que esse recurso foi concluído à juíza para decidir se o admitia ou não, logo no início de janeiro. O recurso foi apresentado em férias. A juíza, sei eu hoje isto, não soube na altura, a juíza deu despacho a admitir o recurso em 2 dias. Sabem quanto tempo é que a Secretaria levou a fazer a tarefa que parece a coisa mais simples do mundo, que é organizar o recurso, o despacho do juiz e depois notificar quem de direito que o recurso foi admitido? Quase 5 meses. Foram precisos quase 5 meses só para fazer uma notificação. Em quase 5 meses, o processo, se tu tivesse obedecido aos trâmites legais, aos prazos legais que o Código prevê, em 5 meses já tinha dado tempo para o recurso ser notificado ao assistente e ao Ministério Público, para, se quisessem, responder em 30 dias, para subir ao Tribunal da Relação de Lisboa para apreciar o recurso, para descer, para eu suscitar vícios, para tudo. E eu, neste momento, fui agora notificado. Imagino que daqui a 30 dias, ou até daqui a 30 dias, alguém há de responder. E depois eu fico a perguntar a mim mesmo, mas quando é que isto vai subir para o Tribunal da Relação? Porque se foi assim, para notificar do recurso, o que é que vai ser depois? Agora, pensem, isto é um processo. Pensem nos outros milhares que, tal como este, não são urgentes, estão só naquele tribunal. E depois multipliquem isto pelo país todo. Isto, para mim, é uma realidade absolutamente assustadora. E é assustadora também na perspectiva do cidadão que tem interesse num país ir para a frente, que haja investimento estrangeiro. Por exemplo, um outro processo que eu tenho numa situação absolutamente paralela nesse tipo de atrasos tem que ver com investidores estrangeiros
Porque eu, a dado passo, eu já não consigo dizer ao meu cliente porque é que o processo não anda, porque é que o julgamento não chega à frente. E eu acho que nesta discussão que tem sido tida com a nova Ministra da Justiça sobre o que há a fazer para, de facto, reformar a Justiça, eu acho que antes de entrarmos em grandes projetos e em grandes promessas, acho melhor, primeiro que tudo, olhar para o estado atual da Justiça e ver o que, de facto, neste momento, precisa de uma reparação urgente. E isso, diria, são as reivindicações dos funcionários, são as reivindicações dos procuradores e dos juízes. São as pessoas que estão nos tribunais todos os dias. Se eles não trabalham, nós que estamos do lado de cá, não conseguimos trabalhar também. Pois é, acho que essa é uma perspectiva que a maioria das pessoas não tem, porque não veem essa realidade. Não tem o contacto com o processo. Exatamente, não tem o contacto com os tribunais, com os processos, e por isso não suscitam sequer esse problema. Mas como é que consideras que se pode mitigar estes efeitos negativos da falta de funcionários? É garantir que há um percurso profissional mais atrativo? Pois, tem que partir por aí. Eu acho que tem que ir por aí, quer dizer, mas isso é uma decisão política. Eu, por alguma razão, nunca enverdei pela política e não conto fazê-lo, com certeza. Mas a política é isso, é tomar decisões, é tomar escolhas. E eu, para mim, que não sou político, a escolha parece-me óbvia. É dar condições a quem está no terreno para trabalhar, porque se não for assim, meus amigos, podemos inventar a roda, podemos criar crimes novos, podemos fazer tudo. Se não tivermos pessoas a trabalhar, se não tivermos depois pessoas motivadas, não vale a pena. E depois também na prática, ou seja, mesmo os tribunais e a maneira e os meios que depois essas pessoas têm para trabalhar não são muito arcaicos. Ou seja, entra-se, porque já entrei no departamento de investigação criminal e aquilo é caixotes. São condições. Já foi pior. Hoje em dia já se fazem videoconferências com testemunhas valendo-nos do WhatsApp ou do Teams ou do que for. Portanto, já foi pior. E acho que esse processo de evolução tecnológica dos tribunais está em curso há algum tempo. Acho também que podia ser mais acelerado, é verdade, mas lá está, não há recursos para tudo. Quando os recursos são escassos, tem que se tomar escolhas, mas vamos lá ver. Há coisas que eu ainda hoje eu não consigo entender. Vou-vos dar um exemplo. A lei processual penal não prevê, antes da fase de julgamento, a apresentação de peças processuais por meios eletrónicos. E eu pergunto-me porquê. Quer dizer, mas mexe-se no Código de Processo Penal para tanta coisa, ainda ninguém se lembrou da necessidade de prever que as pessoas possam apresentar peças processuais por e-mail nas fases anteriores ao julgamento. Eu apresento, mas depois, como nunca sei se de hoje para amanhã não vou ter do lado lá uma autoridade judiciária que me diga não, essa forma de apresentação de peças processuais não tem cobertura legal, desentrangue-se. Eu depois estou a enviar um e-mail, depois tenho que enviar também a peça por correio. E depois temos processos absolutamente gigantescos em que a maior parte das coisas que estão lá dentro dos processos são ofícios, são cotas, são termos, são expediente absolutamente desnecessário para perceber. Às vezes não é assim tanto, mas na grande maioria das situações, absolutamente desnecessário. Depois estamos a fazer caixotes e caixotes de papel, não sei bem porquê. E vê-se na estrutura dos tribunais que há quem já funcione como deve ser, com meios exclusivamente digitais. Ainda há 2 semanas fui consultar um procedimento, não num tribunal, mas no Conselho Superior da Magistratura, um processo administrativo. Todo o processo estava digitalizado. Eu, quando lá cheguei para o consultar, deram-me um computador e nesse computador eu consultei o processo. Pronto. Porque é que não me deram esse acesso à distância?
Ainda temos que dar esse passo. Em vez de me fazerem ir lá para ver num computador, por acaso até funcionava bem o computador e não ia abaixo. Mas também já ouvi disso, que é de colegas meus, eu ainda não tive na primeira pessoa essa experiência. Os colegas meus que vão a uma secretaria do Ministério Público para ouvir umas escutas, por exemplo, para depois escolherem aquelas que querem usar como prova. E o computador a crashar a toda a hora e não conseguem fazer coisa nenhuma. Porque se calhar são computadores ainda do tempo do Windows 95. Vocês se calhar ainda não eram nascidos, mas é uma coisa que eu ainda me lembro de existir em alguns computadores de tribunais. Não lembro ao diabo isto. São coisas, são rituais, são atos rituais que existem no processo, que hoje em dia, quer dizer, estamos em 2024, não faz sentido nenhum. Há tanta coisa no procedimento, nas etapas do processo que existem, que não fazem sentido nenhum. E são estas mais burocráticas, mas também são outras do ponto de vista mais processual. Vou-vos dar um exemplo. Quando alguém, e os meus exemplos são sempre no processo penal, que é o que eu faço com maior, diria eu, 99% do meu trabalho é esse, e portanto é sobre esse que vou falar. Mas há coisas que não percebo qual é a sua efetiva utilidade nos dias de hoje, por exemplo. Quando alguém mete um recurso, interpõe um recurso, e o recurso sobe à relação, ou ao Supremo, o que for, o Ministério Público tem que ter sempre uma intervenção. E eu pergunto-me para quê? E tem uma intervenção que é em sede, ou dá uma vista, ou dá um parecer. E se der um parecer, depois os outros sujeitos processuais têm direito a responder em 10 dias. Eu pergunto, para quê? É porque de duas uma. O Ministério Público é um sujeito processual, é aquele que está lá sempre presente no processo. E o Ministério Público, se foi ele que recorreu, então ele já deu o seu contributo para a discussão daquele litígio tratado naquele recurso. Pergunto-me qual é a necessidade de prever que ele venha a dizer mais qualquer coisa. Mas se não foi ele a recorrer e foi o arguido, por exemplo, também teve a oportunidade de responder ao recurso. E depois chega à relação e eu vou-vos dizer o que é que se vê na prática. Para mim, é o trabalho de sonho, para quem não gosta de trabalhar na área do direito, é o de Procurador-Geral Adjunto nos Tribunais Superiores. E aqui estou a ser sarcástico. Tenho a certeza absoluta, até porque tenho pessoas das relações familiares que já lá estiveram, sei bem que trabalham, mas vamos lá ver uma coisa. Aquilo que acontece 99% das vezes, quando o processo chega ao Ministério Público no Tribunal Superior para dizer alguma coisa nesse exame preliminar, nessa vista do Ministério Público, de duas uma, ou dá a sua vista, ou quando dá um parecer é para dizer acompanha aquilo que o meu colega lá em baixo disse. E agora pergunto, porquê que vamos estar a encher o processo com mais um bocadinho de papel ou de documentos digitais ou o que for, com esta etapa no procedimento? Não faz sentido nenhum. É um disparate completo. Mas lá está. Estamos a dar aqui mais margem para mais uns dias, para mais uns meses, para o que for. Não faz sentido. Eu acho que lá está, e voltando um bocadinho atrás na conversa sobre o que é que a Ministra da Justiça pode fazer hoje em dia, eu acho que pode, e isso fazia, aliás, eu lembro-me bem, porque fruto de um texto que escrevi em que tive a sorte ou o azar de ler os programas eleitorais para a Justiça de todos os partidos antes destas últimas eleições, e eu lembro-me muito bem que a AD, uma das coisas que escreveu no seu programa, e eu acho que e eu vi essa promessa eleitoral com muito bons olhos, era de convidar as pessoas de fora da atividade política, a academia, a magistratura, a advocacia, a olharem para a justiça e apresentarem, e eu sei que a Ministra está a fazer isso e muito bem neste momento, mas isso para mim é de facto aquilo que é necessário neste momento, é olhar para onde está mal. E é fácil de identificar. Quem lá está consegue identificar isso facilmente e primeiro emendar o que está mal. Depois haverá tempo, com certeza, para pensar em coisas novas e em grandes reformas e em grandes projetos.
Então uma discussão Muito pública, é isso que considero, que há uma necessidade de haver uma discussão pública entre os vários intervenientes. Eu ainda sou do tempo em que, antes de se alterar profundamente qualquer código, criavam-se comissões que integravam a academia, a magistratura, a classe política também, mas era um corpo abrangente de pessoas que têm contacto com aquilo que há a legislar, para todas conjuntamente pensarem sobre isso e não ser só por, por, por vontade política absolutamente isolada da participação de quem está na administração da justiça a fazer as coisas. Porque, pois, quer dizer, aquilo que vimos nos últimos anos, em particular, é que, talvez fruto de uma maioria absoluta, mas o que se via era o governo, nas reformas que prometia fazer, ou pelo menos nas alterações que fez na lei penal e processual penal, era ter a participação de quem estava na administração da justiça, os operadores judiciários, a surgir num momento em que já era tarde demais para fazer alguma coisa. Eu acho que essa intervenção tem que existir logo à partida e com a iniciativa dessas pessoas. Acho que a iniciativa, pelo menos na área da justiça, que é uma área muito sensível, a iniciativa do decisor político deve ser, sobretudo, de procurar consensos entre todos os operadores para assegurar, e obviamente os consensos absolutos não existem, isso é uma utopia, mas há pontos de contacto entre todas as pessoas e há a possibilidade de ter a concordância de todos em algumas matérias. Tem de haver também um sentido de responsabilidade de todos, de assumirmos que não podemos ter tudo. Não podemos ter tudo. E quando não podemos ter tudo, temos que aceitar ter algumas coisas em detrimento de outras. Pois, ninguém para explicar a sua realidade do que quem conhece a realidade no qual Claro. ela está inserida. Claro. E passando agora para uma outra temática, vimos que já fizeste várias referências aos atores judiciários. Nós constatamos que tens sido bem crítico a propósito da atuação do Ministério Público e até já chegaste a afirmar que a Procuradoria-Geral da República comporta-se como uma agência noticiosa e não como uma magistratura. Poderias explicar-nos o que é que querias dizer com a prolação desta afirmação? Eu disse isso e já disse isso já há uns bons anos. Eu confesso que, para voltar a dizer, eu acho que consigo dizer o mesmo nos dias de hoje. Mas disse isso à data também com conhecimento de causa e com estudo antes de dizer o que disse. E o estudo foi olhar para a quantidade de comunicados que foram dados pelos Procuradores-Gerais da República que antecederam o mandato da Sra. Procuradora-Geral adjunta jubilada, a doutora Joana Marques Vidal, e o número de comunicados dados no mandato dela e comunicados que eram dados ao abrigo de uma disposição muito específica do Código de Processo Penal, que está incluída no artigo 86 sobre a publicidade do processo, e que prevê a possibilidade da autoridade judiciária, portanto é um comunicado que também pode ser dado pelos juízes, se for no âmbito da judicatura que estiver a ser presidida determinada fase do processo, mas que prevê que, quando haja necessidade de restabelecimento da verdade, e eu acho que é essa a pedra de toque dessa disposição legal, que a autoridade judiciária pode emitir comunicados públicos que contribuam para esse restabelecimento da verdade, se tiverem vindo notícias a público sobre determinado processo. Ora, o que se via vendo, e acho que se continua a ver, e acho que aquele fatídico comunicado do final do ano passado é um belíssimo exemplo disso. O que se ia vendo era, não existiam notícias sobre processo nenhum, sobre busca nenhuma, sobre coisa nenhuma. E a primeira notícia que surgia no espaço mediático era o comunicado da Procuradoria-Geral da República. E
Isso, para mim, é a tarefa de uma agência noticiosa. É a agência noticiosa é que, tendo contacto direto com uma determinada notícia, distribui essa notícia pelos vários órgãos de comunicação social. E foi isso que a Procuradoria-Geral da República começou a fazer com particular cuidado no tempo da doutora Joana Marques Vidal e continua daí para a frente, agora com a agravante do que foi este comunicado, que acho que é uma coisa absolutamente inaudita e inusitada, que o tempo presente depois vem mostrar que, de facto, podem-se dar as voltas que se derem, que não foram dadas, quer pela sua autora, mas não há maneira de conseguir compreender a razão de ser daquele comunicado e, em particular, daquele último parágrafo. E como é que se pode responsabilizar, ou seja, não, pelos vistos, vimos que não houve uma responsabilização nem imputação dos factos ocorridos ao Ministério Público e, em específico, à autora do comunicado. O que é que, na opinião do Rui? Cada vez que um magistrado, seja ele do Ministério Público, seja ele juiz, comete um ato que possa ser considerado um ilícito disciplinar, a lei já prevê as formas de reação de outros órgãos para que esse ato seja sancionado. Não me cabe a mim dizer se aquilo que a senhora Procuradora-Geral da República fez ao emitir aquele comunicado com aquele particular parágrafo constitui ou não um ilícito disciplinar. Caberá aos órgãos próprios no seio do Ministério Público fazer essa avaliação. Ok. E então, nessa senda da atuação do Ministério Público e da autoridade judiciária, queríamos perceber, temos visto, pelo menos nos últimos meses, que teoricamente, quem é detido para o primeiro interrogatório no âmbito de uma investigação judicial deve ser apresentado ao juiz no prazo de 48 horas. No entanto, depois há aqui a diferença entre a apresentação ser uma apresentação meramente formal, de haver identificação, ou de procederem ao primeiro interrogatório mesmo. O que é que considera que temos visto que isto aqui acontece principalmente de as pessoas ficarem mais de 48 horas detidas nos processos, dias, por exemplo. Pois, nos processos ligados à criminalidade económica e etc. Na sua experiência também tem visto isso acontecer fora deste caso aqui mais mediático? Sim. Sim, e inclusive, quer dizer, eu próprio já senti isso na pele, de ficar com um cliente detido uma semana. Eu acho que nunca fiquei mais do que isso, uma semana. Mais coisa, menos coisa, precisamente porque desde sempre, não é desde sempre, é desde um particular acórdão do Tribunal Constitucional que os juízes têm sancionado o entendimento de que esse prazo que a própria Constituição prevê existe apenas para acautelar que o detido deixa de estar sob uma detenção administrativa para estar sob detenção judicial. Acho isso é um entendimento que eu não acompanho, naturalmente, e é um entendimento que tem sido aproveitado, e não digo isto em sentido negativo, mas tem sido aproveitado na prática pelos juízes. No final do dia, convém para o exercício das funções e das responsabilidades que tem, porque esse para mim é o maior problema de não dar meios a quem está no terreno, é a forma que quem está no terreno depois encontra para contornar determinadas garantias legais, para continuar a conseguir exercer o seu trabalho de forma conveniente. Não tem nada, salvo seja, mas não é, isto é, quando um juiz decide que uma pessoa fica detida mais do que essas 48 horas, eu não tenho a mínima dúvida que não o faz de bom grado e que, se pudesse, ordenaria a libertação das pessoas muito mais rapidamente. O problema é que, de facto, o juiz não tem condições para condições logísticas, digamos assim,
para fazer as coisas de maneira diferente. E por isso é importante dar condições acima de tudo aos juízes, porque são eles que vão tomar essas decisões, fazer as coisas de maneira diferente. Agora, acho que se a lei tarda em mudar, cabe depois a quem está no terreno, aos operadores, procurarem potenciar as mudanças de prática e de atitude que sejam mais consentâneas com os direitos fundamentais. Eu pergunto-me, porque é que, por exemplo, quando alguém... Vamos lá ver uma coisa. Se alguém é detido, ou foi detido porque um juiz mandou, ou porque um procurador mandou. Se foi porque um juiz mandou, é porque o Ministério Público apresentou ao juiz determinados factos e determinadas provas que permitiam, naquele momento em que se ordena a detenção de alguém, antecipar como possível e previsível a sua prisão preventiva. E se foi o Ministério Público a tomar essa decisão, também não é diferente. Ora, se isso é assim, significa que o processo, nesse momento, no momento em que se promoveu a detenção da pessoa, já tem um manancial de informação probatória, entenda-se, com robustecer, com peso suficiente para avaliar se a detenção ou a sujeição de uma pessoa a uma medida de coação privativa da liberdade faz sentido ou não. Porque é que então, no momento em que se vai interrogar o detido, não nos cingimos a discutir esses elementos? É porque o que acontece na prática é as pessoas são detidas e são detidas no contexto de uma determinada operação policial de grande envergadura. Maior ou menor envergadura, mas no contexto de uma operação policial, onde são feitas buscas, onde é recolhida a prova, onde se fazem muitas diligências de prova. E depois o que é que se faz? Quando o detido é apresentado ao juiz para ser interrogado sobre as razões da sua detenção, ele não é só interrogado sobre as razões da sua detenção, é interrogado sobre isso, mas depois é interrogado sobre tudo o que também foi apreendido no mesmo momento em que ele foi detido. Isto, para mim, é absolutamente evitável e com a lei que temos, porque é possível, não há razões para não fazer naquele momento um interrogatório. A lei fala em primeiro interrogatório judicial de arguido detido. Esta é a epígrafe da norma. Isto dá logo um sinal claro do que é que se quer. O que se quer é interrogar o arguido sobre as razões da sua detenção. E para isso, eu não tenho necessariamente de estar a olhar para a prova que foi apreendida no mesmo contexto em que ele foi detido. Eu posso deixar isso para segundas núpcias. Faça-se isso. Faça-se isso sem receios. É porque depois a leveza, a ligeireza com que se apregoa o perigo de fuga dos arguidos é uma coisa impressionante. Eu convido os senhores procuradores da República que tão repetidamente e tão facilmente acusam arguidos de estarem prestes a fugir, deem-nos dados estatísticos disso. Evidenciem as situações em que, não tendo sido promovida uma medida privativa da liberdade, que as pessoas fugiram. E depois falamos. Sim, depois percebemos. Até porque, pelo menos daquilo que também falámos com os nossos anteriores convidados e mesmo com os juízes de instrução criminal, se percebe que durante aquelas 48 horas não vai ser possível interrogar, talvez por falta de capacidade logística, porque são vários arguidos, porque não é possível, não é humanamente possível, se não há efetivamente esse perigo de Mas, fuga, Luís, é possível se houver organização. Porque se as pessoas, de facto, a menos que andemos sempre, que é o que acho que andamos a fazer há muitos anos, a juntar a fome com a vontade de comer, e não andarmos a querer interrogar as pessoas sobre tudo, mas se nos cingirmos àquilo, ou então vamos deixar de ser hipócritas e vamos assumir de uma vez por todas que se anda a ter pessoas como dá cá aquela palha. Também pode ser isso. Não sei se é isso. Pode ser. E se for isso, se calhar alguma coisa está muito errada. Mas eu acho que eu quero acreditar ainda que quando os magistrados do Ministério Público e os juízes ordenam a detenção de uma pessoa, que o fazem porque, de facto,
estão reunidos os pressupostos que a lei previu para que isso acontecesse. E se é assim, há muita coisa já no processo, naquele momento, para confrontar o arguido. Não precisamos de ter de fazer tudo no mesmo momento. Podemos deixar o confronto do arguido com aquilo que existe no processo, depois das tais operações de investigação, para um momento subsequente. Podemos deixar isso para depois. E se de facto, essas então são as situações que me chocam ainda mais, é quando se detém uma pessoa para depois nem sequer se promover uma medida de coação privativa da liberdade. Isto, quer dizer, isso é o fim da picada mesmo, quer dizer, não entra na cabeça a forma leviana com que se olha, seja para quem for, fora de flagrante. Até aqui estive sempre a pensar nas situações de fora de flagrante delito. Não me entra na cabeça a incapacidade, a falta de empatia de algumas pessoas para ordenar a detenção de alguém, por pior que seja essa pessoa, sem haver de facto pressupostos, porque aqueles que estão definidos da lei eu acho que estão impecavelmente definidos. O problema de muita coisa na justiça penal é a forma como a lei é executada na prática, não tanto o que a lei prevê. Bem, e sendo que estamos agora neste espaço de discussão em torno destes temas, que também estão na ordem do dia, o nosso último convidado, o juiz de instrução criminal Nelson Escórcio, afirmou que achava fundamental que houvesse uma discussão pública sobre temas relacionados com o direito penal e, sobretudo, relativamente à instrução e a sua utilidade. Consideras que a instrução está a cumprir o seu propósito e que é adequada a essa fase para o melhor funcionamento, um funcionamento adequado da justiça criminal? Eu acho que a instrução prevista, antes de estar prevista na lei, prevista na Constituição, tem um propósito mais do que louvável, desejável. O problema é, como tinha acabado de dizer, é a prática. É a prática que se dá, é a aplicação que se faz da lei que temos. Mas acho que a instrução existe. Sei que andam por aí muitas vozes a defender o fim da instrução. Normalmente são as mesmas vozes que também falam no excesso de garantias. Ainda hei de descobrir qual é que é a agenda dessas vozes, porque ainda para mais é de pessoas que têm mais do que contacto com a prática e sabem que isso é falso, não há excesso de garantias. Mas acho que a instrução está a cumprir um propósito. Obviamente, como em tudo, as pessoas evoluem, a lei também pode evoluir e as ferramentas que estão previstas na lei também podem evoluir. Não me choca que haja alguns afinamentos na instrução, mas em instrução desengane-se aquele que pensa que a instrução serve como um pré-julgamento. Não serve, e garanto-vos que na prática raramente é exercida nesses termos. Aliás, veja-se que quando seja um arguido ou assistente, o requerente da instrução requer ao juiz de instrução a realização de diligências de prova, o juiz tem uma amplitude larguíssima para interferir as diligências de prova que sejam requeridas, seja ele arguido, seja ele assistente. E o requerente dessas diligências, faça o indeferimento do juiz, o que pode fazer é reclamar desse indeferimento, e a decisão que recai sobre essa reclamação é depois ela irrecorrível. Portanto, quando queremos que uma instrução seja célere, a lei dá ferramentas mais do que capazes para o juiz de instrução assegurar que ela é célere. Agora, não é o juiz de instrução
o responsável, com certeza, pela dimensão do processo que lhe chega à mesa. E, obviamente, que se continuarmos uma cultura de agigantamento de processos, e era por aí também que começava a minha conversa convosco, que eu comecei a minha carreira num mega processo, mas quando eu olho para alguns processos que eu acompanho hoje, eu antes achava que era de arrancar cabelos aquele processo, hoje em dia, se calhar já estaria completamente careca face aos processos que acompanho. Quer dizer, e quando há processos com essa dimensão, torna-se difícil, como é evidente, ao juiz de instrução cumprir os prazos. Isto, claro, se o juiz fizer o seu papel como deve fazer e, de facto, olhar para aquilo que lhe é apresentado com olhos de verde, digamos assim. Porque também, se for para fazer uma coisa mais de assinado de cruz, bom, aí também é possível cumprir os prazos mesmo nesses processos. Não sei se isso acontece. E até o juiz de instrução referiu que o prazo para os juízes de instrução criminal decidirem são adequados, são apropriados para as finalidades. E são. E agora, e também gostaria de saber o que é que achas a propósito desta discrepância entre o cumprimento dos prazos que o juiz de instrução deve prosseguir e a duração do inquérito, que muitas vezes se alastra no tempo. 8 anos, às vezes, 10 anos. Isso é assim, acima de tudo, por causa não dos mecanismos de controle que a lei prevê para uma coisa e outra, porque são os mesmos, que é a chamada aceleração processual, mas pela forma como são executados esses mecanismos de controle. Se vocês perguntarem a qualquer advogado que trabalhe na minha área sobre a forma como é exercida a aceleração processual nos processos que estão na fase de inquérito e, portanto, em que a aceleração é decidida pela Procuradora-Geral da República ou pelo Vice-Procurador-Geral da República, ou quando é decidida pelo Conselho Superior da Magistratura, estamos a falar do sol para a lua. Uma coisa vos garanto, quando está do lado dos juízes e é o Conselho Superior da Magistratura a tomar a decisão de aceleração, podem ter a certeza que ela, se for prorrogada, é uma vez, mas chega ao fim e acabou-se. Como tu dizias, Rickson, no inquérito vemos inquéritos com 8 anos, com 9 anos, com 10 anos. Eu já estou num que tem 12, portanto... Até porque o juiz... Quando está sujeito à aceleração. Pois. É que o juiz, quando referiu exatamente isso, que os prazos eram adequados, referiu que são adequados, no entanto, com inquéritos com 9 a 10 anos, onde se está a reunir informação, é impossível, depois naquele prazo, ainda que fosse adequado em situações normais, que o juiz de instrução depois consiga... Não ouvi o que o senhor juiz disse, mas foi isso que ele disse, eu assento por baixo, porque é assim mesmo. E de facto é isso que eu vejo na prática, quer dizer, eu vou-vos dar um exemplo, sem falar de qual é o processo, um processo que acompanho, que ainda está na fase de inquérito. Teve a senhora Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, em 2017, a reconhecer razão a quem está deste lado de que tinham sido ultrapassados os prazos máximos de inquérito. E, portanto, determinou a aceleração processual. Isto foi há 7 anos. O inquérito não está encerrado. E o inquérito nessa data já existia há 5. Se eu pensar em todas as outras ocasiões onde eu, junto do Conselho Superior da Magistratura, pedi uma aceleração processual, eu não me lembro nem de uma que tenha havido mais do que uma prorrogação e onde esta não tenha sido cumprida. E quando houve, porque a maior parte das vezes, quando o Conselho Superior da Magistratura determina uma aceleração processual, o processo finda naquele prazo, der por onde der. Agora, se continuamos a achar que está tudo bem no Reino da Dinamarca com o Ministério Público a atuar desta maneira, não há como não ser crítico disto. Basta fazermos as comparações onde elas fazem sentido. E faz sentido olharmos para a forma como é exercida o mecanismo, a ferramenta da aceleração processual, se exercida do lado do Ministério Público, se exercida do lado dos juízes. Sol para a lua.
E consideras que o inquérito, os prazos de inquérito deveriam ser perentórios, atento também à questão da deterioração da prova? Imagino que nos casos em que o inquérito dura por mais de 10 anos, a prova já deve estar mais débil, sobretudo a prova testemunhal. O que é que achas sobre esta dicotomia ou esta distinção entre prazos? Por princípio, eu responderia negativamente à tua pergunta. Uhum. Porque eu consigo perceber a dificuldade, muitas vezes, de cumprir alguns prazos. E a lei já reconhece variáveis suficientes para prever prazos maiores em função da complexidade do processo e do tipo de crimes. Mas, fruto da prática que tenho tido, dir-te-ia, se calhar quase como desespero, que se calhar já não há outra forma de disciplinar a atuação do Ministério Público se não for essa. Se calhar é preciso, neste momento, fazer alguma coisa, se não nesse sentido próximo, em que talvez, de uma vez por todas, se o Ministério Público perceber, bom, se eu ultrapassar aquela linha, foi-se. Se calhar aí as coisas começam a cantar de maneira diferente. Talvez. Mas sempre com o debate, esta articulação entre poder público, o poder político, aliás, e a magistratura do Ministério Público. Certo. Nesse debate. Claro. É assim, se algum dia o poder político tomar essa decisão de fazer lei que os prazos de duração máxima do inquérito são perentórios, eu acho que se o fizesse, tinha, antes disso, fazer outra coisa, que era, pelo menos, alargá-los um bocadinho mais. Mas de facto, chegarmos à conclusão que não há outra forma de disciplinar a atuação do Ministério Público, tem de ser, quer dizer, nós há bocado falávamos sobre a falta de empatia das pessoas que são relativamente das outras pessoas relativamente àquelas que são detidas. Mas eu garanto-vos que para muitos meus clientes a sujeição constante à suspeita, que é ser arguido durante anos a fio, sem sequer ser acusado, para os próprios, é quase tão mau como está detido. Isso eu vos garanto. As limitações que há na vida de uma pessoa por causa do estatuto de arguido são coisas que muitas vezes escapam à compreensão de magistrados. Escapam completamente. E pensemos, sobretudo na área dos negócios, ou da banca. A banca é um belíssimo exemplo. A circunstância de uma pessoa ser arguído, não é acusado, é ser arguído, é fator suficiente para o Banco de Portugal não reconhecer a idoneidade dessa pessoa para exercer funções no Conselho de Administração de uma instituição bancária, por exemplo. E veja-se a facilidade com que não só se faz com que uma pessoa seja arguída, como se faz com que seja arguída anos a fio e sem acusação sequer. E isto pode ter efeitos trágicos, dramáticos na vida de uma pessoa. Consideras que o princípio da presunção de inocência devia ter eficácia extraprocessual no seguimento destes casos que tens referido? Mas o princípio da presunção de inocência tem de ter eficácia extraprocessual, mas não seja porque é um direito de liberdade e garantia, e enquanto direito de liberdade e garantia vincula entidades públicas e privadas. Pois. E, no entanto, a realidade não parece aderir a essa eficácia. Não, e eu consigo perceber isso porque é assim, a lógica humana, antes do direito está aquilo que nós somos enquanto pessoas. A lógica humana é a presunção de culpa. Não é a presunção de inocência, como é evidente. O ser humano vai sempre olhar para o apontar do dedo como se o dedo foi apontado é porque há qualquer coisa. Mas nós somos seres evoluídos porque, entre outras coisas, porque criamos regras. E o princípio da presunção de inocência foi uma regra que foi criada precisamente para
ultrapassar essa tendência emotiva mais básica, mais animalesca do ser humano, a bem da nossa convivência conjunta. Rui, mas criada, mas depois só conhecida pelos intervenientes, porque a população, ou seja, a grande parte da população que não é instruída, que não tem os conhecimentos, que é a grande maioria, não tem os conhecimentos dos seus princípios de direitos processuais, princípios constitucionais e depois dos direitos processuais, desconhece ou não liga Não sequer tem à tão ideia. presente a Exatamente, E não tem tão pior, presente. até juristas, já ouvi até juristas a dizer, olha, ele sabe o que fez. Até mesmo O em arguido casos, sabe o que fez. até mesmo em casos como o do Sócrates, é interessante que não estamos sequer em julgamento, houve só instrução, etc. No entanto, até mesmo colegas meus, se falam sobre esse assunto, eles perguntam, claramente é culpado. Também, vamos lá ver uma coisa, eu não consigo criticar por aí além porque isso é a natureza humana a funcionar. Eu acho que onde o princípio da presunção de inocência tem que ser visto, a ser aplicado, reconhecido, exercido, acarinhado, abraçado com toda a força, é nos tribunais. Aí é que nós não podemos ser condescendentes e não podemos aceitar a mínima conduta de um agente da administração da justiça que vá contra o princípio da presunção de inocência. E quando isso acontecer, é usar a lei a favor da defesa desse direito fundamental. Mas Rui, também já verificámos que também vais muito à televisão e falas sobre vários assuntos ou vais algumas vezes a falar sobre alguns assuntos de direito penal e assuntos que estão na ordem do dia. Consideras que as pessoas que têm os conhecimentos como tu, quando vão à televisão falar sobre esses assuntos, também estão a instruir e estão a dar a conhecer às pessoas, aos leigos, e é quase um dever. A razão principal para eu aceitar participar nesse tipo de programas televisivos ou de escrever em órgãos de comunicação social é, acima de tudo, essa. É, enquanto jurista e enquanto advogado, cumprir um dever que acho que todos temos, enquanto advogados, acima de tudo, de contribuir para a correta e a boa aplicação das leis e do direito. Se bem ou mal, não sei se eu tento fazê-lo bem e pelo menos sei que o faço da melhor forma que sei e que posso. E acho que todos, advogados, na medida do possível, devemos fazê-lo. É isso que eu tento fazer nessas intervenções, que aceito também com o desafio de tentar cada vez mais adaptar o meu discurso a ser o mais perceptível possível. Eu, graças a Deus, tenho muitos bons amigos fora da nossa área de direito e eles são os melhores avaliadores dessas minhas intervenções públicas e são eles o barómetro que eu uso para eu lhes perguntar no final do dia: percebeste alguma coisa do que eu disse? E quando eles me dizem que sim, então aí acho que cumpri aquilo que eu queria fazer, que era dar a minha visão e a minha perspectiva sobre o que é o direito corretamente aplicado, a lei corretamente aplicada e fazer com que isso seja perceptível por aqueles que de facto não tendo contacto com a prática, não tendo contacto com os tribunais e com os processos, muitas vezes não percepcionam problemas graves. E aí também acho que foi uma coisa que vocês disseram que o vosso anterior convidado, o Sr. Juiz de Instrução, disse, de que faria sentido uma abertura a um debate amplo, não só entre operadores da justiça, mas como foi isso que eu percebi que vocês disseram, com pessoas de fora da área da justiça, é outra coisa que eu assino por baixo. Acho que faz todo o sentido, mas não seja porque nós somos sempre os piores juízes de nós próprios. E aqui um nós coletivo de agentes da justiça, muitas vezes, cada um na sua quintinha, entre aspas, temos uma visão muito viciada sobre as coisas. E uns olhos de fora nisto podem ser francamente úteis. Seja, por exemplo, os economistas, acho que são os economistas e os engenheiros
seriam as pessoas mais capazes para olhar para a forma como estruturamos o processo, pensamos na máquina administrativa e judiciária. Acho que faz todo o sentido ter pessoas dessas áreas a olhar para aquilo que nós fazemos ou que vimos fazendo e pensar no que há a fazer de melhor. E podem ser úteis, lá está, naquela tarefa que eu acho que está à cabeça, que não é a de pensar em grandes reformas, é olhar primeiro, é avaliar o que temos, o que há a corrigir no imediato, porque eu tenho a certeza que no final dessa avaliação vamos concluir que temos no papel muita coisa que é boa, que é mais do que boa, que é ótima. É bom é pôr as coisas a funcionar, porque se não as pusermos não vale a pena estarmos sempre a pensar, bom, isto não está bom, vamos já pensar noutra coisa. Nem sequer demos a oportunidade de testar o que temos, quer dizer, não faz muito sentido. Agora, transitando para um outro tema, constatámos que na MFA Legal tem um pro bono relativamente no que concerne a pedidos de extradição, e queria que nos explicasse, primeiro tudo, em que consistem, para as pessoas com menos conhecimento, e depois o que é que acontece quando há um concurso de pedidos de extradição para a mesma pessoa. Eu esse processo não posso falar dele com grande propriedade, porque não estou a acompanhá-lo. Está o João Medeiros e está a Inês Almeida Costa e a Raquel Goldschmidt, são eles que têm acompanhado esse processo. Portanto, acho que é uma pergunta que podem ter a oportunidade de desafiar a Inês ou a Raquel. O João já sei que já desafiaram, foi um dos vossos primeiros convidados a falar-vos um bocado disso, que eles com certeza melhor do que eu dirão como é que funcionam esses mecanismos. Claro, perfeito. E então, para outra pergunta, vimos também no plano do governo que há uma vontade em querer adaptar os institutos de suspensão provisória do processo e atenuação especial da pena para que se possa aplicar medidas de um direito premial, medidas de um direito premial. Considera que é um bom começo e que no futuro no nosso ordenamento jurídico deveríamos transitar mais para um princípio da oportunidade do que tanto da legalidade, e haver assim mais autonomia do Ministério Público determinar? Vejo isso tudo com muito bons olhos, mas acho que esse é outro exemplo onde já temos muita coisa que está no papel e que depois não é aplicada na prática. Do lado se pensarmos do lado ativo dos fenómenos corruptivos, temos muitos ilícitos penais onde a moldura abstrata da pena já permite a aplicação da suspensão provisória do processo. A suspensão provisória do processo. E se me perguntarem quantas vezes é que eu vi uma suspensão provisória do processo a ser aplicada em processos de corrupção, não me lembro. Vocês não me perguntam, eu pergunto a mim mesmo e eu não me lembro. Confesso que não me lembro. Okay. E é um instrumento mais do que capaz, até numa lógica premial, de procurar aquilo que se procura em qualquer processo. À cabeça, a descoberta da verdade possível, a verdade do processo, e depois o exercício da ação penal do Estado, que também é feito com a suspensão provisória do processo. Desengane-se quem acha que a suspensão provisória do processo é só uma palmadinha das costas do arguido, porque não é. Ok. E então, o que está a dizer é que não há agora necessidade de adaptar, pode ser reutilizado. Não estou a dizer que não há necessidade, só estou a dizer é que há já na lei muitas ferramentas que, se aplicadas na prática, podem ter grandes resultados. Então, quais é que são as consequências para o arguido? Estava a dizer que não é uma palmadinha nas costas, ou seja, da tua experiência, depois, claro, Vamos lá ver uma coisa. Para que seja aplicada a suspensão provisória do processo, é porque se reconheceu que há indícios suficientes da prática do crime por alguém. Desde logo, essa primeira não pancadinha nas costas de uma pessoa é o Estado estar a dizer a esta pessoa que, se ela fosse a julgamento, seria mais provavelmente condenada do que absolvida. E, portanto, se as pessoas tiverem a percepção clara de que
alguém que beneficia de uma suspensão provisória do processo está nesta situação, também, mais não seja este estigma, já é, do ponto de vista repressivo, uma coisa desvantajosa. E aqui só estamos a falar da parte dos nomes e dos símbolos. Mas depois, a suspensão provisória do processo, consoante também algumas realidades criminosas, pode existir durante períodos que não são despicientos, são largos. E alguém pode estar sobre si, pode ter sobre si a pendência de uma suspensão durante anos. Isto é, durante anos fica com o ónus de agir em conformidade com o direito, sob pena de vir a dar continuidade àquele processo que se suspendeu. E depois, há uma grande amplitude também prevista na lei sobre as injunções que podem ser determinadas ao arguido sujeito à suspensão provisória do processo, que vão desde o mais simples pedido de desculpas ao ressarcimento total do ofendido e se o ofendido for o Estado, de uma determinada ação criminosa. Portanto, vamos imaginar que estamos a falar de alguém com a sua ação prejudicou o erário público em centenas ou milhões de euros. Não vejo por que não, na suspensão provisória do processo, e desde que lá está, reunidos os outros pressupostos legais que estão previstos para a sua aplicação, que no âmbito da suspensão provisória do processo se exija a essa pessoa a reparação do Estado desse montante. É porque, quer dizer, não nos esqueçamos que a maior parte das vezes, quando estamos a ouvir as pessoas a falar da brandura contra os corruptos, etc., um discurso muito, infelizmente, muito em voga, muitas vezes fazem isso sempre com o rótulo e depois somos nós a pagar, e é sempre o contribuinte a pagar. Então usemos as ferramentas, vamos satisfazer os interesses dessas pessoas também, e vamos pôr as pessoas então a pagar, porque de facto é uma consequência que está prevista na lei. É possível aplicá-la na suspensão provisória do processo. Aplique-se. Ok. Rui, uma pergunta agora um bocadinho sair deste tema, que é, tens alguma história mais atípica com um cliente ou juiz, algo assim engraçado, digamos assim, interessante, diferente? Assim, há uma que tem um quanto trágico-cómica que eu tive com o processo onde acompanhei uma senhora que durante muitos anos foi vítima não tenho dúvidas disso, foi vítima de violência doméstica psicológica do marido, até que numa noite lhe saltou a tampa, e vamos pôr as coisas nesses termos, e respondeu a essa violência sobre o marido. Felizmente não o matou, mas foi detida, indiciada de homicídio qualificado na forma tentada do seu ex-marido, e eu acompanhei esse caso desde o primeiro interrogatório judicial dela. Ela foi detida para ser sujeita a medidas de coação mais gravosas do que o tiro, e o Ministério Público nessa altura pediu a prisão preventiva da minha cliente. Eu acho que nesse primeiro momento as coisas correram logo bem, na medida do que esse bem representa no processo, porque o juiz aplicou à minha cliente, na altura, a obrigação de permanência na habitação e não a prisão preventiva. Isso, para quem está nesta área, sabe que pode não parecer, mas é uma vitória. O que aconteceu foi que quando o juiz dá a decisão à minha cliente, ela cai para o lado. Com a surpresa, com
com a falta de percepção, falta de compreensão do discurso do juiz. O juiz não foi absolutamente claro na decisão que estava a dar, porque fez também alusão àquilo ao que o Ministério Público tinha pedido. Então eu acho que a senhora Haddad Passo pensou que iria ficar presa, quando afinal não, e caiu para o lado. Então dei por mim a ter que socorrer a minha cliente de uma forma diferente daquela para a qual eu me formei e estou habituado. E depois foi um processo engraçado, entre aspas, na perspectiva de quem gosta do direito e de o pensar e de o aplicar, porque foi um processo onde tivemos uma reforma dos autos porque o processo desapareceu, foi um processo onde eu requeri o Tribunal de Júri, então pude participar nesse processo de formação do Tribunal de Júri. É uma coisa muito engraçada também. Nesse processo, depois, a meio, no mesmo processo, ela denunciou o ex-marido por violência doméstica, então chegamos a julgamento, ele também tinha sido acusado, então tínhamos os dois arguidos no mesmo processo, mas com acusações distintas. Tivemos recursos de medidas de coação, em que ela começa com o Ministério Público a pedir a prisão preventiva, chegamos a julgamento e ela já só está sujeita a TIR, portanto passámos por quase todo o catálogo de medidas de coação e chegámos ao fim do julgamento e eu, por muito que me tivesse dedicado, não consegui que o resultado fosse diferente naquele momento, e ela foi condenada a uma pena de prisão, e a uma pena de prisão efetiva. E a verdade é que a senhora volta a cair para o lado, e portanto tive no mesmo processo a mesma cliente a cair 2 vezes para o lado. É assim o momento mais caricato que eu me lembro do meu exercício. Eu próprio já caí para o lado, mas não foi tanto no âmbito do exercício das minhas funções, foi mais em momentos paralelos, e posso dizer que já fui apanhado do chão, desmaiado, por um ex-ministro da Justiça português. Também é uma coisa engraçada. Sério? Em Timor, portanto. São assim uns momentos caricatos. Interessante. E então ela foi condenada por tentativa de homicídio qualificado. Sim. E não conseguiste tentar ir pela via do homicídio privilegiado, sendo que ela sofria a tentativa, sendo que ela sofria de violência doméstica, alegadamente. Sim, mas o problema, a razão da qualificação do crime não foi tanto pela relação conjugal que tinham, mas foi pela forma concreta como a coisa se fez. Já percebi, já foi. Pois. Já. Foi quanto pelo ao meio funcionamento... insidioso. Sim. Certo, Já. certo. E quanto ao Tribunal de Júri, ficaste satisfeito com o funcionamento na prática? E também até em termos teóricos, o que é que achas sobre o Tribunal de Júri e sobre a tua experiência concreta, se ficaste satisfeito com o funcionamento prático? Esse processo de constituição? Vou-vos dizer que, se depender de mim, nunca mais vou requerer. Não porque tenha achado que seja prejudicial, ou que tenha sido, não achei. Que não foi vantajoso, não foi de certeza absoluta, porque no final do dia, com toda a consideração que tenho pela dedicação das pessoas que lá estiveram a desempenhar o papel de jurados, acho que o trabalho deles é absolutamente inútil. E se me perguntarem, é daquelas coisas que também temos na Constituição, que essa eu acho que não faz sentido nenhum. Acho que um bocadinho, se calhar, não sei o que é que foi na mente do legislador constituinte, se calhar foi tentar copiar um bocadinho os americanos, porque de facto, quando vemos as séries e os filmes americanos, o que se passa na barra dos tribunais é muito mais aliciante do que o que vemos no dia-a-dia dos tribunais portugueses. Mas, com toda a franqueza, ter pessoas não togadas a decidir sobre... É porque não esqueçamos que o modelo que nós temos, os jurados decidem também sobre direito, não decidem sobre facto. Quer dizer, o direito tem muito bom senso por trás, ou deve ter.
Mas também tem algumas particularidades. Não é por acaso que todos nós tivemos que fazer uma licenciatura para poder afirmar que sabemos alguma coisa de direito. Pensemos na hipótese de os jurados em número são mais do que os membros que entregam o tribunal coletivo. Pensamos na hipótese dos 4 jurados estarem contra o sentido, o voto dos juízes que são dos juízes. Qual é que é a consequência? É o jurado mais velho ser responsável por fazer o relato do acórdão. Isto cabe na cabeça de alguém. Isto é de loucos. Mas é uma possibilidade que a lei prevê se isso acontecer. Mas isto é óbvio. Mas alguém acha... Quer dizer, nós vivemos num país onde, quando um tribunal entra numa sala, toda a gente tem de se levantar. Não pensemos que uma pessoa que vai integrar um tribunal de júri tem a coragem de afrontar o juiz na altura em que tiver a discutir. Eu nunca fui jurado, nem poderei ser enquanto for advogado. Mas e portanto não sei o que é que se passa lá dentro quando eles discutem o sentido de voto, quando deliberam sobre um julgamento. Mas não passe na cabeça de alguém que uma pessoa não togada vai fazer frente a um coletivo de juízes sobre aquilo que deve ser o desfecho de um processo. Não sejamos ingênuos. Sim, mas tecnicamente até o decreto-lei diz que regula o regime de tribunal de júri, diz que não pode haver nenhuma instrução por parte dos juízes com Os os... juízes. Pois, mas depois O juiz não precisa dizer nada e as pessoas já se levantam quando ele chega, quer dizer. Claro, exatamente. Essa parte teórica é bonita, mas depois na prática não se vê sequer como é que é possível. Por acaso já vi um tribunal de júri decorrer e é isso. E o juiz assim, eu sei de experiências de colegas meus com outros tribunais de júri onde chegou a haver uma intervenção tímida de um jurado, por exemplo, porque os jurados têm o mesmo direito que têm os juízes de fazer perguntas no decurso do julgamento. Eu ali não vi nada, quer dizer, vi 4 mais 4, porque depois os suplentes também têm de assistir ao julgamento. 4 pessoas que, para já, que me queriam matar com os olhares, porque eu era o responsável de elas estarem a perder um dia de trabalho para ali estarem. Porque são obrigadas por lei. E depois, quer dizer, podiam estar mais ou menos interessadas no decurso do julgamento, fruto daquilo que fossem as intervenções das testemunhas, dos arguídos, dos assistentes. Quer dizer, depois quer dizer, depende do processo sempre. Ali era um processo de sangue, de um marido contra a mulher, ou ex-marido contra a ex-mulher. Tem todos os aliciantes que o ser humano, curioso por natureza, preza neste tipo de coisas. Mas quer dizer, se me perguntarem a mim se eu prefiro ter um dia normal de trabalho ou ir-me enfiar um dia inteiro numa sala de audiências a fazer de jurado, bom, se fosse uma vez, diria que sim. Agora, quando temos julgamentos a levar em várias sessões, por alguma razão fui para a advogada e não fui para outra coisa qualquer. Sim. Quais são os desafios então e nestes tribunais de adaptar o discurso? Esse dilema entre pender para uma explicação mais jurídica, mais direcionada para os juízes, e uma explicação mais, digamos, menos detalhada ou aprimorada para que possa também atingir o intelecto dos jurados. Eu aí confesso que não tenho grandes dificuldades, porque eu já com os juízes eu já faço o mesmo esforço que faria se fizesse para os jurados, porque acho que há uma coisa que às vezes escapa um bocadinho à capacidade de compreensão dos advogados, que é uma certa falta de sentido pragmático e uma certa falta de procura da eficácia do exercício do mandato. Eu muitas vezes, para defender um cliente meu, tenho que ter a consciência de que não me vale a pena assumir uma postura que pode roçar o vaidoso e o arrogante de estar a fazer grandes construções e elaborações jurídicas em torno de determinado tema e que sou mais eficaz se
passar a mensagem. Eu acho que é uma coisa que escapa muito às vezes aos advogados, é a necessidade que há de passar uma mensagem. E isso pode ser feito de muitas formas, que não só a demonstração de grandes conhecimentos jurídicos e de grandes conhecimentos de técnica jurídica. Mais, até diria que muitas vezes se consegue mais com a demonstração de outras coisas que não a demonstração de skills jurídicos. Acho que aí as soft skills eu poria mais rapidamente à cabeça. Por exemplo, Rui, desculpa. Que outro tipo? Não digo que sejam metáforas. Acho, não tem que ser necessariamente metáforas. Aí há uma grande liberdade de estilo. Se há coisa uma grande sorte que eu tenho tido na minha carreira enquanto jovem advogado é ter assistido àquilo que muitos colegas meus com dezenas de anos, muito mais anos do que eu de carreira, fazem nos tribunais para também aprender com eles. E já aprendi com muitos colegas. Quer dizer, meto o João à cabeça porque, quer dizer, acompanho o João o João Medeiros há mais de 10 anos e, portanto, tenho uma profunda admiração por ele, que é evidente. Mas depois há estilos para tudo e mais alguma coisa. Quer dizer, e eu já pude ver o Rui Patrício, que para mim eu já tive a oportunidade de lhe dizer isto, por isso também não tenho vergonha nenhuma de dizer isto aqui. Para mim é o melhor dos melhores. Mas já pude ver o Rui Patrício, o Manuel Magalhães e Silva, o José António Barreiros, o Rogério Alves, o Paulo Saragossa da Mata, tantos e tantos. E se há coisa que eu reconheço, pelo menos nestes todos que eu mencionei, não obstante a absoluta diferença de estilos de cada um, é a capacidade que eles têm de passar a mensagem. E a mensagem não tem que ser sempre passada com o foco no direito. Pode ser com o foco, muitas vezes, uma coisa tão básica como o bom senso. E eles são mestres nisso. E eu tenho muita sorte de ter podido vê-los a trabalhar e espero continuar a poder durante muito tempo, porque acho que estamos até velhinhos, estamos sempre a aprender. E é pelo menos o que eu tento fazer com eles. Viver é aprender, precisamente. E agora, passando para a última questão, a última pergunta. A conversa já vai longa, já. e bastante interessante. Se pudéssemos, podíamos continuar aqui por muito mais tempo. Agora, última questão e a derradeira questão. Se pudesses mudar alguma coisa no funcionamento dos tribunais, no processo penal ou no direito penal, o que é que mudarias? Aqui incorporando o espírito do legislador, o papel do legislador por alguns segundos. É-me difícil responder a isso porque acho que há muita coisa a mudar. E é difícil identificar. Eu com franqueza não tenho uma preferência aí. Posso-vos dizer a que eu tenho mais fresca na memória por senti-la mais presente nos diversos assuntos que tenho acompanhado ultimamente. Que é uma coisa que tenho discutido com alguns clientes que têm maior sensibilidade para a forma como o processo está estruturado, que é uma coisa que eu acho que é absolutamente absurda, que é a composição do tribunal que decide sobre a arguição de nulidades em sede de recurso. Quando nós recorremos, vamos imaginar o seguinte caso: quando nós recorremos e o juiz relator desse recurso entende que estão reunidas as condições para preferir uma decisão sumária e não decide em conferência de 3 juízes, e decide ele sozinho. Os sujeitos processuais têm o direito de reagir a essa decisão sumária. E a lei reconheceu como não positivo que a decisão sobre essa reclamação seja feita não apenas pelo juiz que a preferiu, mas por mais 2. Isto é, pela conferência que seria formada se ele não tivesse decidido sozinho. Mas, se porventura essa conferência toma uma decisão e eu suscito
um vício dessa decisão, esse vício será, à luz da lei, sempre decidido, conhecido e decidido pelo mesmo tribunal que praticou o vício que eu digo que foi praticado. Acho que faria todo o sentido repensar este modelo, porque acharmos que vivemos num mundo em que seres humanos, porque não nos esqueçamos que os juízes são seres humanos, ainda que sejam partes de um órgão de soberania, se acharmos que seres humanos são capazes de, fria e objetivamente, em todas as decisões, reconhecer o seu próprio erro, o seu próprio vício, e decidir em sentido contrário, eu já, fruto da minha experiência, eu já não acredito nisso. Porque, se calhar, contam-se pelos dedos de metade de uma mão as vezes que eu tive um tribunal a reconhecer uma nulidade de um acórdão preferido em recurso. É preciso um grande desprendimento e uma grande objetividade e isenção que convenhamos. Como é que eu posso ser absolutamente isento relativamente à apreciação de uma coisa da qual eu próprio sou responsável? Não sei se é a melhor forma. E eu vejo que muitas vezes o tal excesso de garantias que eu falava e não o excesso de exercício de garantias e não tanto o excesso de garantias que eu falava, ocorre também muito por força disto. É porque na incapacidade das pessoas de obter resultados que lhe eram devidos, houvesse de facto distanciamento de quem tem que decidir estes vícios, acabam por seguir outros caminhos que não serão os mais leais do ponto de vista processual para conseguir alguma coisa que, em alguns casos, e se calhar na grande maioria deles, são forçadas a esses meios mais desleais, digamos assim, porque de facto aqueles que a lei prevê são muito bonitos no papel, mas na prática valem zero. E portanto essa se calhar seria uma das muitas coisas que eu mudaria na lei, seria prever uma composição de um tribunal diferente para apreciar as nulidades dos acórdãos preferidos em recurso pelas relações ou pelo Supremo. Muito bem, muito bem. Agora, sem vícios e mais nulidades, eu gostaria de agradecer-te imensamente. Foi um gosto. Por esta partilha muito enriquecedora, uma visão muito prática, com exemplos da vida pragmáticos, e que tiveste aqui uma exposição que não se cinge à justiça, só ao direito penal substantivo ou adjetivo, mas também atenção por exemplo, aos funcionários judiciais, o funcionamento prático, e acho que isto foi muito enriquecedor, sobretudo para os estudantes e boa parte da nossa audiência que não tem esse conhecimento prático. Ser filho de um procurador e de uma funcionária de justiça, se calhar também ajuda. Muito bem, muito bem. Já tens uma visão mais holística, desse setor da vida. Agradecer-te imensamente e também instar os nossos ouvintes a seguirem nas nossas redes sociais. E muito obrigado.